got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpite para essa terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Separei para essa rodada, galera, 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos para vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral para quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante. O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela. Só você me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, galera. Vamos aqui para os jogos dessa terça-feira. Lembrando que começo de semana a grade costuma sempre ser bem fraca, né? Nessa segunda-feira aí a grade bem fraquinha, nessa terça-feira não vai ser diferente. Vai ter muitos jogos de seleções e tudo mais, então tenta dar uma segurada, ou quem for fazer qualquer tipo de entrada esportiva aí, tenta ir com valor um pouco menor, tá? Vamos pro primeiro jogo aqui, que é Copa das Nações Africanas, jogo entre Eswatini contra o Burkina Faso, jogo 10 horas da manhã. Nesse confronto aqui, Burkina Faso grande favorito para vencer esse jogo, tá, galera? É uma seleção que, na minha opinião, é bem mais forte. Na classificação aqui, o time tá em primeiro lugar, né? Venceu seu primeiro jogo contra Cabo Verde por 2-0, jogou bem. Vitória tranquila, e acredito que jogando agora contra o Eswatini tem grande favoritismo para vencer também, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui, tem 2 jogos, venceu o mais recente entre aspas, foi em 2015, então não dá para tirar muito como parâmetro não, mas se a gente for ver aqui no histórico, aparece 2 jogos aqui, né? O primeiro aqui foi em 2013, venceu por 3-0 e o outro aqui em 2015 venceu por 5-0, 5-1 na verdade. Então 2 vitórias aí bem tranquilo e acredito que nesse jogo aí não vai ser diferente, né? O Burkina Faso aí grande favorito para vencer esse jogo e a gente pode estar indo com a primeira opção, que é a dica fora vence, no caso aqui Burkina Faso para vencer o jogo. Segunda opção aqui, o mercado de gols, acredito que é jogo bom pra gente assistir 2 gols ou mais, então a gente pode estar indo com a segunda opção aqui, que é o mais de 1,5 gol. Placar para esse jogo, 2-1 pro Burkina Faso. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter Europeu Sub-21, a gente vai ter o confronto aqui entre Ilhas Faroé contra Sérvia, jogo meio-dia e 15. Nesse confronto eu acredito que o melhor mercado que tem aqui é o menos gols, né? A gente vai ver que as Ilhas Faroé jogando em casa fez 4 gols e sofreu 6. Até o momento aí apenas, deixa eu ver aqui, até o momento aí 9 pontos. As 2 seleções não tem mais chance matematicamente de se classificar, né? Então só vão cumprir a tabela mesmo e com isso aí pode ser um jogo morno. A Sérvia jogando fora de casa até o momento, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, né? A média aí de 1 gol marcado e 1 gol sofrido por partida. E nesse confronto aí, se a gente for puxar o confronto direto mais recente, que foi no final do ano passado, ficou em 0-0. Ou seja, é jogo para poucos gols esse daqui na minha opinião. Então a gente vai ter chance de assistir aqui 2 ou 3 gols no máximo. E a primeira opção que a gente pode estar indo é essa, né? Menos de 3,5 gols. E a segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é a Sérvia para vencer, como segunda opção. Placar para esse jogo, 1-0 para a Sérvia. Agora vamos para mais um jogo aqui, Copa das Nações Africanas, jogo entre Zâmbia contra Comores, jogo que acontece aí 1h da tarde. Na minha opinião, aí Zâmbia tem um pouquinho de favoritismo para vencer, mas o mercado de gols aqui, na minha opinião, é mais seguro, é bem mais viável e tá com uma odd muito boa, né? No confronto direto aqui a gente vê que tem 2 jogos, 2-1 e 4-0 para Zâmbia aqui, né? 2-1 para Zâmbia e 4-0 para Zâmbia, então venceu os 2 jogos e sempre saindo bastante gols, né? E se a gente for pegar os últimos 5 jogos de cada equipe, sempre saindo aí bastante gols, né? Por incrível que pareça aqui, a Zâmbia jogando teve 3 resultados aqui, né? 1 a favor e 4 contras, na verdade, né? De 3-1. 3-1 perdeu, 3-1 perdeu, 3-1 venceu e 3-1 perdeu, né? Bastante 3-1. Então, sempre costuma aí sair bastante gols aí quando a Zâmbia joga. A mesma coisa a seleção aqui de Comores, né? 2-0, 3-2, 2-1, 2-1, 2-0, ou seja, sempre saindo 2 gols ou mais aí no confronto aí, tanto do Comores como nos jogos aí da Zâmbia, né? Então, um jogo bem interessante aí pra gente assistir uma partida com 2 gols ou mais, e a primeira opção que a gente pode estar indo é essa, né? Mais de 1,5 gols. Primeira opção aí que eu acho bem mais tranquilo e bem mais viável, mais de 1,5 gols. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando vitória da Zâmbia, também é bem interessante. Placar para esse jogo, 2-1 para a Zâmbia.
Agora vamos para mais um jogo, Europeu Sub-21, jogo entre Polônia e Alemanha, jogo que acontece 1h da tarde. Na minha opinião, aí, por incrível que pareça, acredito que a Polônia é favorita, né? Isso porque no confronto direto mais recente, que foi no final do ano passado, a Polônia venceu fora de casa por 4-0 essa mesma Alemanha, né? Então é uma seleção chata, né? Tem uma base muito boa essa seleção da Polônia aí. Acredito que nos próximos anos, aí, na próxima Copa do Mundo, sem ser essa agora a próxima, né? Daqui 4 anos, acredito aí que a Polônia vai ter uma base muito boa aí que vai poder ser aproveitado na seleção principal, tá? Porque realmente tem uma molecada muito boa. A Alemanha também tem uma seleção boa, né? A gente vê que vem de 4 resultados favoráveis, né? 3 placares aqui de 4-0 e uma vitória magrinha aqui de 1-0 para Israel, né? Então a seleção vem de 4 resultados favoráveis. E a seleção da Polônia também não fica atrás, né? Nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Também tá numa sequência boa. Na classificação aí, a Alemanha já tá classificada em primeiro, né? Assim, matematicamente não tem mais chance de perder a primeira posição, então pode ser um jogo que a Alemanha não force muito para vencer essa partida, e com isso aí a gente acaba tendo favoritismo aí para a Polônia vencer. Então a gente tem 2 opções aqui, né? A primeira opção é pra gente assistir pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Se a gente for ver aqui, são 2 ataques bem efetivos, né? A defesa é boa, né? Das 2 equipes aí, a defesa bem segura. Mas se a gente for pegar os 2 ataques aí, ataques bem efetivos, né? Principalmente da Alemanha aí, que tem 30 gols marcados em 9 partidos, que é uma média muito boa. E com isso aí a gente vai ter chance de assistir uma partida aí com pelo menos um golzinho no primeiro tempo. É uma partida para assistir 3 gols ou até mais. Então no primeiro tempo a gente vai ter a oportunidade de assistir um gol e a gente pode estar indo com a primeira dica, né? Mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí Polônia ou empate, que eu acho também bem interessante. Placar para esse jogo, 2-1 para Polônia. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter a Copa das Nações, a Liga, né, das Nações da UEFA, né? A gente vai ter aqui a Alemanha contra a Inglaterra, um clássico europeu aí muito maneiro, né? Tem tudo para ser um jogão. Jogo que acontece 3h45 da tarde. Na minha opinião aí, jogo muito equilibrado. Eu particularmente aqui, se fosse colocar um favoritismo aqui, colocaria talvez para a Alemanha. Talvez para a Alemanha pelo fato da Inglaterra ter perdido para a Hungria, que não é uma seleção tão boa, perdeu de 1-0. A Hungria jogou bem melhor, né? Teve mais assim, lances perigosos do que a própria Inglaterra. E a Alemanha, por sua vez, empatou fora de casa contra a Itália, né? A poderosa Itália, que não chega a ser tão poderosa assim atualmente, né? Mas mesmo assim é uma seleção grande da Europa e conseguiu um empate em 1-1, né? Então, se a gente for pegar aí pelos últimos jogos, acredito que a Alemanha acaba se tornando um pouquinho tendo favoritismo aí para vencer essa partida, né? Então, com isso aí, a gente vai ter 2 opções aqui que eu acho bem interessante, né? A mais segura é o mercado de gols. Acredito que nessa partida a gente vai ter chance de assistir pelo menos 2 gols ou mais. Então, a gente pode estar indo com a primeira opção, que é o mais de 1,5 gols, né? A dica mais de 1,5 gols. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando a dupla hipótese, né? Alemanha ou empate. Também é bem interessante e, na minha opinião, bem segura. Placar para esse jogo, colocaria aqui um 2-1 para a Alemanha. Talvez um 2-0, mas vamos de 2-1 para a Alemanha. Agora vamos para o próximo jogo, Série B do Brasileirão, jogo entre Náutico e Vasco, jogo 7 horas da noite. Nesse confronto aí, o Vasco vai ter uma vida bem complicada, porque jogar lá nos aflitos é bem complicado, né? Acredito aí que o Náutico vai querer vencer mais uma, né? O time veio de uma vitória importante fora de casa contra o Brusque, e com isso aí o time subiu, né, na classificação, tá em 9º lugar agora até o momento, com 12 pontos, e o Vasco tá no G4 aqui com 18 pontos, né? O Vasco ainda tá invicto nessa Série B, né? São 4 vitórias e 6 empates. O time empatou muito, né? O time que mais empatou aí nesse campeonato. Não, na verdade tem o Vila Nova que empatou 7. Mas é uma das equipes aí que mais empataram aí nesse campeonato aí, o Vasco. E tem um fator interessante aqui que é a defesa, né? A defesa do Vasco tá muito boa. Tem a melhor defesa aí do campeonato com apenas 3 gols sofridos. Jogando em casa, o Náutico não tá tendo uma boa sequência não, né? 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 4 gols marcados, 4 gols sofridos. Enquanto o time do Vasco, jogando fora de casa, nenhuma vitória, né? Na verdade, 4 empates e nenhuma derrota, né? O time não perdeu ainda e com isso aí tem 4 empates, né? Não conseguiu vencer fora de casa ainda. E tem, assim, não tem feito muitos gols jogando fora de casa, né? 2 gols apenas, o que dá uma média aí de 1 gol a cada 2 partidas, e 2 gols sofridos, o que dá uma média de 1 gol sofrido a cada 2 partidas. Então tá com a defesa muito sólida, mas o ataque quando joga fora de casa não é muito efetivo. E com isso aí a gente vai ter 2 alternativas aqui na minha opinião, né? A mais viável, né, a mais segura na minha opinião, é o mercado de menos gols.
Se a gente for puxar aqui os últimos 5 jogos, por exemplo, do Vasco, até mesmo os últimos 10, a gente vai ver que não teve partida que saiu, por exemplo, 3 gols ou mais. Sempre saindo aí no máximo 2 gols. E acredito que nesse jogo contra o Náutico não vai ser diferente, vai ser mais uma partida aí pra gente assistir poucos gols. Dos últimos 5 jogos aí do Náutico também não saíram mais de 3 gols, né? Sempre saindo 1 ou 2 gols no máximo. Então também é um jogo aí favorável pra gente assistir o Náutico marcar poucos gols e consequentemente aí o Vasco tem chance aí de até vencer essa partida, quem sabe aí, né? Ou talvez um empate, né? Acredito aí que o Vasco tem um pouquinho de favoritismo mesmo jogando fora de casa. E com isso aí a gente tem 2 opções. A primeira, que é mais segura, é o menos de 2,5 gols. Acredito que é jogo para sair 1 ou 2 gols no máximo. E a segunda alternativa aqui, a segunda opção, seria a dupla hipótese, né? Vasco ou empate. Acredito aí que também tem chance de bater. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 pro Vasco. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro da Série A, né, rodada 10, jogo entre Cuiabá e Corinthians, jogo que acontece 9h30 da noite. Nesse confronto aí, acredito que o Corinthians tem grande favoritismo para vencer, né, o time é líder do campeonato, só perdeu uma partida até o momento nessa campanha, né, 9 partidas aí, o time tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, enquanto o time do Cuiabá tá aqui na zona do rebaixamento, né, venceu apenas 2, empatou 2 e perdeu 5, né, 7 gols marcados e 12 gols sofridos. O time dos últimos 5 jogos aí perdeu 4 e empatou 1, né, não tá com a campanha nada legal, o time não tá fazendo a campanha boa e tem que começar a abrir o olho, né, porque nesse início de campeonato é muito fundamental aí você pontuar, especialmente quando tá jogando em casa, né, e o Cuiabá não tem feito isso, né, tanto é que se a gente for puxar aqui o Cuiabá jogando em casa aí não venceu, são 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Corinthians jogando fora de casa aí venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas uma, que foi no clássico contra o Palmeiras, né, mas mesmo assim o futebol que o Corinthians tem apresentado aí é um futebol seguro e um futebol que tem dado certo aí, tem conseguido bons resultados. E nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção aí que eu acho bem interessante é o Corinthians para vencer ou empatar, né? Então a gente pode estar indo com a primeira dica aí, a dupla hipótese, fora ou empate, né? Corinthians ou empate. Segunda opção aqui, o mais de 1,5 gols. Acredito que a gente vai ter chance de assistir pelo menos 2 gols. Então a gente pode estar indo com a segunda opção aí, mais de 1,5 gols na partida. Placar para esse jogo, 2-1 pro Corinthians, 2-1 fora. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, que é jogo aqui da Série B, um jogo entre Grêmio contra Novo Horizontino, né? Dois Grêmio, né? O Grêmio aqui do Rio Grande do Sul e o Grêmio Novo Horizontino, né? Acredito que nesse jogo aqui, que acontece 9h30 da noite, o jogo vai ser na casa do Grêmio, a gente vai ter oportunidade de assistir poucos gols também, né? Assim como no jogo do Vasco, né? A gente vai ver que o Grêmio jogando em casa até o momento tem 2 vitórias, um empate e uma derrota, né? 5 gols marcados e 2 gols sofridos apenas, né? Uma defesa muito sólida aí jogando em casa. E o Novo Horizontino jogando fora de casa até o momento, uma vitória, 3 empates e uma derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter chance de assistir poucos gols. Acredito aí talvez numa vitória do Grêmio aí, o Grêmio do Rio Grande do Sul, né, para vencer aí talvez por 1-0, no máximo 2-0, no máximo. Então é jogo bom aí pra gente ir com 2 opções, né? A primeira opção aí, Grêmio para vencer esse jogo, né? Acredito que o Grêmio é favorito para vencer esse jogo. Segunda opção que também é muito boa é o menos de 2,5 gols. Acredito que é jogo para assistir no máximo 2 gols. Placar para esse jogo, 1-0 casa, 1-0 Grêmio. Enfim, galera, fechamos nossos palpites para essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Lembrando que começo de semana a grade é muito fraca, então tenta aí, se for fazer qualquer tipo de entrada esportiva, tenta botar um valor um pouco menor, tá, galera? Para você não estar prejudicando aí o lucro que você teve durante a semana, ou até mesmo para prejudicar aí o valor total que você tem dentro da banca aí que você utiliza. Então tenta dar uma segurada e se for fazer entrada esportiva, vai com valor menor. Tenta botar metade da stake que vocês utilizam normalmente, tá show? E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, e o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui para essa rodada de terça-feira, a gente vai com essa tripla, né? 3 jogos bem interessantes. A gente pegou aqui Campeonato Brasileiro Série A e Série B, né? Os 2 jogos aqui primeiro são da Série B, né? Náutico contra Vasco, colocamos aqui menos de 3,5 gols. E o jogo entre Grêmio e Novo Horizontino, botando também menos de 3,5 gols. E o último jogo aqui, que é do Campeonato Brasileiro Série A, a gente pegou aqui Cuiabá contra Corinthians, colocamos aqui dupla hipótese, empate ou Corinthians. Esse bilhete gerou uma odd total aqui de 1,91. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$191,48. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó.
Segundo e último bilhete, pegamos mais uma tripla, 3 joguinhos aqui, né? Os 2 primeiros jogos aqui do Europeu Sub-21. Primeiro jogo aqui, Ilhas Faroé contra a Sérvia, colocamos menos de 3 gols e meio na partida. E o jogo entre Polônia e Alemanha Sub-21, colocamos aqui mais de meio gol no primeiro tempo. E o último jogo aqui, pela Liga das Nações da UEFA, botamos aqui a Alemanha contra a Inglaterra, colocamos dupla hipótese, né? Alemanha ou empate. Esse bilhete tirou uma odd de 2,41. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$241,25. Esse bilhete acredito que tem 65% de chance de bater, tá? Um bilhete um pouquinho mais com a porcentagem abaixo do normal, mas como eu falei aí, terça-feira aí com poucos jogos interessantes pra gente fazer qualquer tipo de entrada esportiva, tá, galera? Então tenta ir com o máximo de segurança possível, tenta ter controle emocional, gestão de banca sempre. E esse aqui foram os bilhetes, né, que eu separei aí para essa rodada de terça-feira. Espero que vocês gostem. E se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e também comenta aí o que você tá achando dos palpites, né? Sua crítica, elogio, sugestão é sempre importante aí para eu tentar melhorar cada vez mais aqui o conteúdo do canal BetGreen, tá show? Então comenta aí que é muito importante. Um forte abraço a todos vocês aí, que seja uma terça-feira de muitos greens para todos nós e que eu possa contar com a presença de vocês também aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!